E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tudo em paz, tranquilos? Assim eu espero. Bom, pessoal, no vídeo anterior eu trabalhei toda a segunda trajetória de Vargas nos anos 50 no seu retorno ao poder. Nós vimos que o governo de Vargas é bruscamente interrompido com seu suicídio político. Vargas acaba tirando sua própria vida, ele enfia uma bala no seu peito. E o que é que acaba acontecendo? Logo após a sua morte, o vice-presidente, no caso, o camarada Café Filho, vai terminar o restante do mandato. Se eu não me engano, ele vai passar apenas 11 meses à frente do mandato. Ele parece que sofria de problemas cardíacos e acaba permanecendo por aproximadamente 11 meses, terminando o mandato de Vargas. O que é que vai acabar acontecendo? Em outubro de 1955, outubro do ano de 1955, teríamos eleições para a presidência da República do Brasil. Nessa historinha, o PSD vai lançar como candidato o camarada Juscelino Kubitschek de Oliveira, carinhosamente chamado de JK. João Goulart, na época o líder do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, ele vai se candidatar à vice-presidência da República. As eleições, minha gente, na época funcionavam da seguinte forma: um partido lançava um candidato a presidente, outro partido lançava candidato a vice-presidente e você tinha aquele direito de escolha. Você podia votar num candidato para vice e outro candidato para a presidência da República. Era assim que funcionava na época. Hoje, o processo democrático brasileiro, você vota na chapa. A chapa composta pelo presidente e pelo vice-presidente. Na época, você poderia votar no candidato a presidente e um candidato para vice-presidente. Tudo indica, minha gente, de que essa união PTB, PSD, tinha grandes chances de se tornar vitorioso. Tinha grandes chances de suceder Getúlio Vargas. Só para vocês terem ideia, até o Partido Comunista do Brasil, que na época foi declarado ilegal, na época do governo de Eurico Gaspar Dutra, ele aposta nessa chapa. Ele aposta na união JK e Jango. E a UDN? A UDN de Carlos Lacerda também vai lançar candidatura. No caso, eles vão lançar como candidato o general Juarez Távora. Mas Carlos Lacerda, mais uma vez, vai aprontar das suas. Ele prevendo uma derrota, sabe o que é que ele vai mobilizar? Ele vai mobilizar um golpe militar. Ele é o porta-voz do golpe militar, ele vai agir de maneira antidemocrática, ele é o porta-voz de um golpe que não vai acabar acontecendo. Essa historinha, a UDN pede golpe, os militares pedem alguns militares, né? Lógico, evidentemente. Alguns setores da sociedade pedem golpe, lideradas por Carlos Lacerda, mas as eleições ocorrem normalmente. Resultado do processo eleitoral, JK, Juscelino Kubitschek, ele é eleito com 35,6% dos votos válidos. O candidato da UDN só obtém 30,2% dos votos válidos. O que a UDN vai dizer? Não foi fraude, teve fraude na eleição, não valeu, etc, etc, etc. E Carlos Lacerda convoca um golpe militar. Mas o choro de Carlos Lacerda vai durar pouco. Sabe por quê? Um general, no caso, como é o nome do camarada? Henrique Teixeira Lott, que na época era ministro da guerra, o que é que ele faz? Ele aciona as tropas militares e garante a vitória de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Vai prevalecer a vontade do povo, vai prevalecer o voto do povo e Carlos Lacerda cale sua boca juntamente com os golpistas. Henrique Teixeira Lott garante o respeito às urnas. JK foi eleito de forma democrática. A UDN de Carlos Lacerda não queria que ele chegasse ao poder. O velho choro pedindo golpe e Carlos Lacerda, mais uma vez, ficou com lenço para chorar. Por quê? JK assumiu a presidência da República conforme o voto popular.
conforme o voto que foi depositado em suas urnas. Nas urnas, perdão. E agora vamos para o governo de JK. O governo de JK, minha gente, vai começar em 56. Na época, ele dizia o seguinte: o mandato de presidente era de 5 anos. Seu lema era de que o Brasil, durante o seu mandato, iria crescer 50 anos em 5. O projeto de JK é desenvolver o país. 50 anos em 5 é o lema de seu mandato. Ele dizia que o Brasil iria crescer 50 anos em seu mandato. Seu lema: o Brasil vai crescer 50 anos em 5. Esse é o lema de JK. Que nessa historinha, ele vai acabar simplesmente aproveitando, preste atenção, aproveitando as bases industriais que foram lançadas por Getúlio Vargas. Ele vai dar só continuidade, no caso Juscelino, ao processo de industrialização que foi iniciado ainda na era Vargas. Ele vai mostrar para o país, para o Brasil, o famoso plano de metas. O plano de metas está dentro do crescimento que o Brasil ia ter 50 anos em 5 durante o seu mandato. Esse plano de metas, JK, ou Juscelino Kubitschek, como queiram, eles vão investir muito. O governo de JK vai investir bastante na energia elétrica. A produção de energia elétrica do Brasil durante esse período vai crescer 82%. O aço, produção do aço brasileiro, 60%. Produção petrolífera vai aumentar 76%. Produção de cimento, 62%, de acordo com cálculos de historiadores, principalmente um certo Ronaldo Vaifas. E, minha gente, nessa historinha, JK também estimulou e vai facilitar a entrada do capital estrangeiro em nosso país. Empresas americanas, empresas europeias vão se instalar aqui no Brasil e também empresas brasileiras. Essa abertura do país ao capital estrangeiro, só para vocês terem uma ideia, vai possibilitar a produção de eletrodomésticos e de automóveis no nosso país. Empresas como a Fiat, Ford, Volkswagen vão se instalar durante esse período aqui, durante o governo de JK, só para vocês terem uma noção, só para vocês terem uma pequena ideia. Também, preste atenção, também dentro do plano de metas vai acontecer o mais ousado projeto, a construção da cidade de Brasília. Interiorizar o país. A nova capital vai ser construída durante o mandato de JK. Na época, Juscelino dizia o seguinte: a maioria das cidades brasileiras estavam o quê? Concentradas no litoral. JK dizia que a capital no centro do Brasil, no coração do Brasil, no interior do país, Brasília, por exemplo, iria atrair milhares e milhões de pessoas. Novas cidades iriam aparecer, empregos iriam ser criados, empresas vão ser criadas, e essas empresas vão gerar o quê? Muitos postos de trabalho. Sai do papel o grande plano ousado do plano de metas. Que plano é esse? A construção da famosa cidade de Brasília. Brasília que inclusive já foi homenageada numa canção de Alceu Valença, Te Amo Brasília. Não sei se vocês já ouviram essa música. Bom, o que vai acabar acontecendo? O projeto de Brasília sai da mente do arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa. Esses caras planejaram a cidade de Brasília. Tanto é que ainda no governo de JK, só para vocês terem ideia, JK vai acabar promovendo também uma série de abertura de rodovias para o país, ligando Brasília, Belém Brasília, Fortaleza Brasília, Goiânia Brasília, Rio Branco Brasília, ligando as capitais do país para o interiorzão, no caso, a famosa cidade de Brasília. Tanto é que Brasília é inaugurada no dia 21 de abril de 1960. E tem até uma curiosidade aqui, só para vocês terem ideia.
A galera geralmente trabalha em Brasília, mas mora nas chamadas cidades satélites, que são cidades próximas a Brasília, como Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho. A galera mora nessas cidades e trabalham em Brasília. Outra característica do governo de JK vai ser a criação dessas indústrias. Mas praticamente, minha gente, essas indústrias vão ficar concentradíssimas na região sudeste do país, levando milhares e milhares de nordestinos e de pessoas de outras partes do país a procurar oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego nessa região sudeste de nosso país. Outra coisa que JK vai acabar abandonando, infelizmente, vão ser as ferrovias. As rodovias é que vão dar a cara no projeto político de JK. Mais e mais rodovias vão ser construídas e as ferrovias vão acabar ficando em segundo plano. Ele vai valorizar, vai priorizar, digamos, o transporte rodoviário e deixar em segundo plano o transporte ferroviário. Também no governo de JK, a gente não pode esquecer a produção cultural que vai ser observada. A música, com João Gilberto, por exemplo, lançando um ritmo musical conhecido como Bossa Nova. A Bossa Nova é famosíssima, vai projetar o Brasil mundo afora, o teatro, o cinema, a televisão. Não esqueçam também que no mandato de JK, pela primeira vez, na Copa de 58, o Brasil de Pelé e Companhia Limitada trazia o Mundial pela primeira vez para o território brasileiro. Pelé e companhia brilharam nos gramados suecos. Pelé, um jovem com 17 anos, brilhou nessa Copa do Mundo. Mas, minha gente, nem tudo foram flores. Nem tudo foram flores. No finalzinho do mandato de JK, o Brasil conheceu mesmo, minha gente. Aliás, durante o mandato de JK, o Brasil conheceu um período de crescimento econômico aliado com democracia. Muita gente chama esse período de anos dourados. Mas e os trabalhadores? Minha gente, os trabalhadores vão sofrer bastante. A galera do Nordeste brasileiro, principalmente os trabalhadores rurais, continuam sendo explorados. Lá em Pernambuco, por exemplo, vão surgir as famosas ligas camponesas, reivindicando terra e melhores oportunidades de trabalho. E, minha gente, só para vocês terem ideia, no finalzinho do mandato de JK, vai começar a aparecer problemas econômicos. Para construir, por exemplo, Brasília, usinas hidrelétricas, estradas, siderúrgicas, ferrovias, rodovias, o Brasil vai ter que recorrer a empréstimos estrangeiros. No finalzinho do mandato, JK vai encontrar muitas dificuldades para saldar essas dívidas, agravando o nosso problema da dívida externa e os trabalhadores sentindo no bolso o peso de uma inflação. Aí, minha gente, final do mandato, o que é que ele vai fazer? Ele ignora. Ele vai deixar que o próximo, seu sucessor, resolva esses problemas econômicos, resolva esses problemas financeiros. E é isso, minha gente. Aqui foi uma pequena explanação, um pequeno esboço do que foi o governo de JK. Teve crescimento, teve desenvolvimento, teve inflação, mas ele também vai deixar a sua marca na sociedade brasileira. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e todos fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!